pessoal, estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, professor de História. Hoje nós estamos aqui para fazer um apanhado, um breve relato das revoluções, revoltas, movimentos sociais que ocorreram durante a Primeira República e também durante a República das Oligarquias. Bom, como vocês sabem, a República veio a partir da queda de Dom Pedro I, em 1889. A partir disso, nós temos uma série de revoltas, revoluções. O Brasil vivia também uma fase muito ruim, de muito empobrecimento. Como vocês sabem, o fim da escravidão, a abolição da escravatura feita em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, ela impôs fim ao regime de escravismo, o regime de escravidão no Brasil, mas ela cria um outro problema. Ao mesmo passo em que ela termina com o regime da escravidão, os produtores, os fazendeiros, os industriais daquela época não queriam os negros nos seus sistemas de produção. E a partir disso, uma grande parte da mão de obra do Brasil passou a vir dos imigrantes. Né? Com isso, os negros ficavam perambulando pelo Brasil, perambulando pela a zona rural, pela cidade, e aí criou-se uma massa desempregada muito grande, criou-se uma situação de miséria, de extrema pobreza muito grande. Essas situações sociais, né, essa pobreza, vamos dizer assim, esse distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres, essa classe social mais pobre, ela gera revoltas, né? As pessoas se revoltam por causa da sua condição social. E aí a gente tem, naturalmente, diversas dessas revoltas no Brasil. Todas elas, basicamente, com fundo social. Vamos ver um pouquinho aqui no quadro. A Revolta de Canudos. Bom, a Revolta de Canudos ocorreu em 1897, de 1896 a 1897, quando as tropas republicanas elas combateram o Arraial de Canudos. Não foi fácil, foi difícil, porque as pessoas que estavam em Canudos elas tinham um ideal para cumprir. Antônio Conselheiro era o grande líder do movimento de Canudos. Canudos era uma sociedade rural, né? Antônio Conselheiro, ele teve um problema com a mulher dele abandonou ele, foi morar com um oficial. Então ele, desiludido da vida, ele foi professor, ele foi advogado, foi comerciante, ele começou a perambular pelo Nordeste. E ele, nessas andanças, né, dizem que foram cerca de 25 anos andando pelo Nordeste. Então o Antônio Conselheiro ele se fixa num lugar. O Conselheiro ele era um pouco contra as ideias da República, porque o Conselheiro ele tinha na visão, eles tinham uma visão naquela época, porque a República, quando ela chega, ela prega o Estado laico. Quer dizer, a partir de agora, o Estado não pode ser controlado e receber influência da Igreja. E para Conselheiro e para outras pessoas, a não participação da Igreja seria leviano, seria uma profanação, uma vez que o Estado sem a Igreja, na concepção deles, seria como se fosse o próprio anticristo. O Estado seria um leviatã, entre aspas. Então, o Conselheiro ele quer montar uma sociedade alternativa e quer salvar as pessoas. Conselheiro ele tinha a ideia de que se ele juntasse pessoas e fosse catequizando essas pessoas, ele poderia então salvar a alma dessas pessoas, né? E acaba que com
Conselheiro cria em Canudos uma sociedade alternativa. E Canudos, ela começa a render, a dar dinheiro, porque não muito dinheiro, mas o dinheiro suficiente para que as pessoas estivessem ali e pudessem sobreviver. Até a própria agricultura de subsistência estava dando certo em Canudos, então se tornou uma sociedade alternativa. Os fazendeiros da região estavam preocupados, porque a mão de obra que eles tinham em suas fazendas, quando não era semi-escravo, era muito baratinho. Então, os fazendeiros pagavam muito pouco nessa mão de obra e eles começaram a perder essas pessoas. Eles passaram a deixar de ganhar muito pouco no lugar onde não eram valorizados e foram para Canudos, num lugar que talvez nem ganhasse nada, mas que eram supervalorizados. As pessoas ali tinham um valor enorme realmente. Antônio Conselheiro, ele entra naquela questão do messianismo, né? São revoltas e revoluções e movimentos sociais ligados a líderes religiosos, ligados também à questão religiosa, não só à questão social, mas também à questão religiosa. Como nós podemos ver, antes de falarmos do próximo, que é a revolta da vacina, nós vamos falar um pouquinho também do contestado. O contestado aconteceu no sul do país e, em linhas gerais, eu posso dizer para vocês o seguinte: existia um grupo de pessoas, uma sociedade, pequenos produtores, pequenos fazendeiros, que viviam no sul do país em uma determinada região, onde o governo do Brasil queria fazer passar uma ferrovia. E essa ferrovia, essa rede ferroviária, ela ia ser construída por uma empresa norte-americana. E dentro dos privilégios que o governo brasileiro deu para que essa empresa viesse construir essa ferrovia, um dos privilégios era 15 quilômetros para dentro da mata, dos dois lados da ferrovia, em toda a sua extensão, pertenceriam a esta empresa. Então, o povo daquela região, do Paraná, Santa Catarina, eles se revoltaram e tentaram expulsar essa empresa, mas o governo veio e sufocou este movimento. O Beato Zé Maria, ele era um dos líderes dessa guerra do contestado. Também você vê entrar o messianismo, aquele líder espiritual religioso que veio para salvar o seu povo, não é? Vamos lá. Revolta da vacina aconteceu em 1904. Um grande propulsor, um cara que participou ativamente desse período do país, foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Mas o Oswaldo Cruz não era um líder que estava defendendo as classes sociais menos abastadas. Pelo contrário, ele era um médico sanitarista, higienista, que trouxe da França a ideia do higienismo. Quando a França vive a Belle Époque, né, a época bela, a época de ouro, que teve assim muito dinheiro, muito recurso, as coisas começaram a acontecer, construir teatros, avenidas largas, as casas começaram a ganhar outro tom. Lá na Europa, isso veio para o Brasil. Veio através de quê? Veio através de reformas sanitaristas ou higienistas. E como o Rio de Janeiro tinha passado a ser a capital do Brasil, antes, a primeira capital do Brasil, né, foi onde? Salvador. E quando a corte entende que tem que passar a capital para avançar um pouco para perto de Minas Gerais, onde estava a reprodução de ouro, aí eles encontram o Rio de Janeiro. Porque tinha que ser também uma cidade ligada ao mar, não é? Porque tinha que escoar a produção direto para a Europa, para Portugal.
Então, Rio de Janeiro é escolhido como a capital do Brasil. Mas o Rio de Janeiro era uma cidade que após a abolição da escravatura, os negros ficaram sem emprego, ficaram, vamos dizer assim, de uma forma social muito desprivilegiada na cidade do Rio de Janeiro. Então, como lá era a sede da corte, né, lá era a capital do Império Brasileiro, o Rio de Janeiro tem um volume grande de negros, tem um volume grande de ex-escravos e de descendentes de ex-escravos. Isso faz com que o Rio de Janeiro tivesse muitos pobres. E como não existia essa definição muito clara do que era o centro, o que era os bairros mais afastados, acontecia muito, mas muito mesmo, de você ter, morando nas ruas centrais, você ter vários negros, você ter pessoas pobres, ex-escravizados morando nas ruas centrais. Isso incomodava o governo brasileiro, inclusive as condições sanitárias da cidade do Rio de Janeiro era muito ruim, né? Esgoto correndo céu aberto, as casas todas juntinhas umas com as outras. E aí o que o governo faz? O governo aplica essas medidas sanitaristas de limpeza, entre aspas. O governo quer ampliar as ruas, construir largas avenidas, parques, praças. Com isso o governo desapropria. Não de forma amigável, mas o governo vai expulsando os negros escravizados para os cantos da cidade, sem pagar indenizações. É aí que nasce as favelas ou as periferias. E o governo vai empurrando essas pessoas e eles começam a construir suas casas de forma improvisadas, palafitas, cabanas, e aí começa a aumentar mais ainda o problema social do Brasil. Muito bem, diante de tudo isso e de um surto de febre amarela, surtos de varíola, de várias doenças que estavam acontecendo, o governo decide vacinar a população à força e as pessoas se revoltam. E a revolta da vacina ela é estourada no Rio de Janeiro. O governo ele consegue conter aí os manifestantes e acaba concluindo aí o seu projeto, entre aspas, né, o seu projeto sanitarista. Não cumpre ao todo, porque nós sabemos o grande problema sanitário do Brasil hoje, sobretudo no Rio de Janeiro, São Paulo e nas grandes capitais. Vamos para a próxima.